Amém, igreja, graça e paz. É um privilégio enorme estarmos juntos, né? E esse momento tão importante, né, prioritário, que é de nós ouvirmos a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é para a nossa alma, né, aquilo que o banho é para o nosso corpo. Se você não tomar banho um dia, você sente diferença, não é verdade? 2 dias, quem está perto sente diferença, né? 3º dia, toda a gente sente a diferença. E assim é a pessoa, né, o crente, o cristão, que fica apartado da palavra de Deus. A maneira como a palavra de Deus fala que o segredo da felicidade, né, bem-aventurados são aqueles que não têm tempo para andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque antes tem o prazer na lei do Senhor, nessa lei medita de dia e de noite. É aquilo que é formado, é o conteúdo, é a maneira como, não é uma coisa que você conhece de ouvir falar, mas é a maneira como você raciocina diante das situações da vida. Quem raciocina a palavra de Deus, raciocina como Deus raciocina, enxerga as coisas como Deus enxerga. E isso é interessante, porque nós não somos Deus, nem nunca vamos ser. Então somos vasos frágeis, mas contendo que aquilo que é a vida do Todo-Poderoso. E não existe conhecimento nenhum no mundo que pode chegar perto a respeito disso. Todo conhecimento que há no mundo pode fazer você viver razoavelmente bem até o dia, né, da morte. Até o dia que você vai ser o personagem principal do evento, né, o seu velório, né? Então a pessoa está ali por conta de você. Mas depois disso não faz mais nada. O máximo que pode fazer é o seu nome virar o nome de uma rua, de uma praça, né? Às vezes o nome de uma escola ou de algum lugar. Mas quem medita nessa palavra dia e noite tem o seu nome escrito no livro da vida. E mesmo que morra, viverá. É um conhecimento
que já nos ajuda na vida por vir. Não somente nessa vida, mas em toda a vida. E por isso, meus irmãos, existe toda artimanha, todo o complô para que você não tenha acesso a essa palavra, que qualquer outra palavra possa ser substituída pela palavra de Deus. Às vezes hoje, né, por conta da internet, das facilidades das redes sociais, nós recebemos o que? Aquelas boas palavras, aquelas reflexões que muitas vezes cutucam, né, o nosso entendimento, a nossa alma, não fala, que legal, eu fiquei aliviado. Mas aqui não é uma questão de alívio, é uma questão de nutrição, é uma questão de nós nos alimentarmos, de nós sermos nutridos pelo próprio Deus. Jesus fala, eu sou o pão da vida, que desceu do céu, e quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? Nós estamos fazendo a exposição, né, do livro de Atos, né? E não é simplesmente a exposição. A pregação expositiva, ela tem 3 pontos. Primeiro a gente faz a leitura do texto e situa o texto lá onde aconteceu. E depois nós fazemos uma ponte, né, para o nosso cotidiano, vendo o que esse texto tem a ver com as nossas vidas aqui e agora. Caminhar pela palavra de Deus é a mesma coisa de caminhar por uma mina. Se você entrar numa mina de pedras preciosas, e se você andar por ali, você pode ver uma pedrinha aqui, outra ali, né? Você pode pegar algumas pedras, mas se você quiser ficar rico, você tem de arrumar uma picareta e começar a cavar, para reter toda a riqueza que tem ali. E assim é a pessoa que tem sede da palavra de Deus. O salmista chega a falar assim, como a corça suspira pelas águas, assim, ó Deus, a minha alma tem sede de ti. Nós vimos o nosso irmão cantando, né? E às vezes nós cantamos muitas coisas. Agora é importante, né, que tudo aquilo que nós cantamos, tudo aquilo que nós falamos, seja a coerência da nossa vida. Nós somos pecadores. Nós temos as nossas contradições, nós sofremos tentações de dia e de noite. E se nós não tivermos nutridos, com a boa nutrição, né, a gente pode perguntar para os médicos aqui, quem que adoece com mais facilidade? São as pessoas bem nutridas ou são as pessoas que não têm uma nutrição adequada? São as pessoas que comem coisas consistentes ou são aqueles que se alimentam do fast food? O que traz a consistência do corpo? Da mesma forma, o que traz a consistência da alma? Aqui, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos de pessoas maravilhosas e até que caíram em pecado, mas não ficaram, elas se levantaram. Assim como tem muita gente que tem um corpo, tem um organismo bom e cai doente, mas não fica doente, porque tem um organismo que reage bem ao tratamento, que expele os vírus, a bactéria, o mal que está causando. Por quê? Porque é um organismo bom. É interessante que às vezes a gente vai avançando agora a quilometragem, né? E a gente começa a aprender alguns termos, né, médicos, né? Porque na dinâmica da nossa vida é assim, né? Às vezes os rapazes, adolescentes, nos seus 15, né, 18 anos, falam, nossa, tem uma menina ali tão bonita, não é verdade? Na hora que chega lá nos 35, não, achei um restaurante muito bom, sabe, queria te indicar. Aí depois que passa dos 50, gente, tem um médico fantástico, né? A conversa vai, né? A conversa vai alterando, né? Que Deus possa nos abençoar. Queria falar para você que tudo que nós fazemos aqui está sendo gravado, né? Existe um canal no YouTube que chama Conheça a Sua Bíblia, Conheça a Sua Fé. Né, tudo isso é produzido pelo Davi, né, Davi é o nosso departamento de audiovisual, né? Então ele está colocando isso, e o que é curioso é que aqui nós temos talvez umas 80 pessoas, né? Mas inscrito lá no canal já tem 286, isso quer dizer, né, e quando você pega lá, você vê que muitos comentários estão sendo feitos, e se você quiser ajudar nesse trabalho, se inscreva lá no canal, Conheça a Sua Bíblia, Conheça a Sua Fé, vai aparecer uma bola lá, CB, CF, aí você se inscreve, se você fizer comentário, se você curtir, se você compartilhar, você vai ajudar com que isso chegue
né, assim, de maneira até inesperada, né, em outras pessoas estão vendo coisas semelhantes, tá bom? Então se inscreva e nós já agradecemos também as pessoas que estão nos acompanhando, né, pela internet. Hoje, Atos capítulo 5, a partir do versículo 17. Nós estamos vendo o início da igreja e nós vamos ver, né, vimos na lição passada, né, na ministração passada, né, como que a igreja ela foi movida, né, de um espírito tão puro, né, de tanta solidariedade, como que as pessoas priorizaram tanto o reino dos céus, que elas começaram a ajudar umas às outras, né, compartilhar umas com as outras, e vimos também que aonde existe uma boa semente plantada, existe também nessa terra aquilo que são as pragas, que são as ervas daninhas. E da mesma forma que as pessoas estavam compartilhando o que elas tinham umas com as outras, houve pessoas, né, que começaram a querer corromper esse ambiente lindo e maravilhoso, que era o mover do Espírito Santo na igreja, e são pessoas que entraram ali com hipocrisia, com mentiras, e as pessoas que mentiram, né, nesse ambiente, falando coisas que não eram verdade, elas foram mortas pelo poder de Deus. Por quê? Porque as pessoas achavam que podia se funcionar na igreja como se funcionava lá no mundo, né? Onde você cria esquemas, né, para aparecer, mas na igreja não é assim. A igreja é o lugar, né, que está sendo formada, é a noiva do Senhor Jesus, é como se fosse uma mulher que Jesus Cristo, no fim dos dias, vai casar com ela e vai levar o quê? Para toda a eternidade. É uma das figuras da igreja. E que aquelas pessoas que eram covardes quando Jesus estava vivo, tanto é que vira e mexe eles escrevam mais casos do que ajudava Jesus no ministério. E quando Jesus morreu, um foi lá e vendeu Jesus. Esse se perdeu, que foi o Judas Iscariotes. Outro negou Jesus, ficou confuso. Ele era muito corajoso, mas quando viu Jesus ser preso e Jesus não reagindo, ele ficou confuso. Mas Jesus foi e o restaurou. Outro era incrédulo, o Tomé. Jesus também o restaurou, como restaurou muita gente e como restaura as nossas vidas. E logo apareceu uma coisa chamada perseguição. E isso acontece em todo lugar onde uma pessoa quer viver piedosamente em Cristo Jesus. Pode saber que quando você ouvir essas palavras, e você vai ver que são palavras que são espírito e vida. A pessoa pode até não gostar, mas ninguém fala que é mentira, porque não tem jeito de falar que é mentira. Quando você vê a verdade apresentada, não tem jeito de falar. Mas as pessoas muitas vezes amam as suas vidas más e por isso menosprezam a palavra de Deus. O meu apelo para você é que você acolha isso no coração como uma semente, porque isso vai enraizar no seu coração e vai vivificar a sua vida, toda a sua família. Vai ser um rastro de bênção, né? uma visitação de bênção. Então aqui nós vamos ver a perseguição dos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, versículo 17 do capítulo 5 de Atos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida, vida com V maiúsculo, porque essa vida aqui na verdade é uma pessoa. Essa vida é aquele que é o caminho, a verdade é a vida, é o próprio Jesus Cristo. Então falem para eles o que? As palavras de Jesus. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando relataram dizendo:
encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito do que deles e do que havia de ser aquilo. Neste momento alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas desse fato, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Olha que coisa. Eles estavam pregando a palavra de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, que foi prometido durante todo o Antigo Testamento e que no tempo oportuno apareceu, conforme a profecia, nasceu de uma mulher, Maria, e foi conhecido como filho de José e de Maria, sendo que o Espírito Santo de Deus envolveu Maria e dentro do ventre dela formou esse ente santo, o Filho de Deus, o descendente, aquele prometido que esmagaria a cabeça da serpente, do Satanás que lá no Éden tentou o casal e a causa de todas as mazelas que há no mundo. E como Deus desde lá prometeu que aconteceria, aconteceu em Jesus Cristo. Mas o que acontece, e a gente tem de prestar atenção, é que embora essas pessoas fossem líderes, estivessem lá no templo, elas se desconectaram, perderam a sensibilidade, elas se apegaram a outras coisas que não aquilo que era a palavra de Deus e não conseguiram reconhecer Jesus. E mais do que isso, quando elas foram confrontadas com essa realidade, ainda mais elas se apegaram aos seus próprios pensamentos e além de matar Jesus, quiseram calar os discípulos de Jesus. E olha que curioso, eles foram presos, não foi por pessoas estranhas, mas foram pelos sacerdotes do templo. Olha que coisa, você fala assim, como que pode ser isso? Mas olha a continuidade disso. Eles foram presos, e lá na cadeia, Deus enviou um anjo, e os tirou de lá, e ninguém viu quando eles saíram, tanto é que as portas estavam fechadas, os guardas estavam nos postos, só que eles não estavam lá. Era natural achar que esse povo ia sair correndo, e sumir e desaparecer. Para onde que eles foram? Para o templo, lá onde eles foram presos, e continuaram fazendo exatamente o que eles estavam fazendo antes de serem presos. Os líderes, os sacerdotes, foram lá, vão interrogar aquela gente. Chegou lá, abriram tudo, cadê? Não tem. Gente, para onde que foi? Será que foram abduzidos? Como é que foi? Sumiu desse negócio aqui. Então lá, aí chega e fala, quem vocês procuram está lá no templo, ensinando. Aí eles foram, só que a perna já começa a tremer, porque eles viram que tinha alguma coisa muito estranha. E eles chegaram lá e falaram assim, escuta, vocês não calam a boca não? Vocês continuam falando aquilo que nós proibimos para vocês? Aí os discípulos viram para eles e falaram assim, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Não falou que eles não eram os líderes, que não eram sacerdotes, mas falou para eles o quê? Que a obediência, a autoridade
é do próprio Deus, e que eles foram comissionados o quê? Pelo próprio Jesus para fazer o que eles estavam fazendo. Os sacerdotes estavam com medo, eles tinham medo, porque eles já tinham usado de violência, e aquela palavra estava fazendo grande diferença na vida do povo, eles tinham medo de ser apedrejados pelo povo. Nós falamos para vocês calarem a boca, para vocês não ensinassem nesse nome, vocês ficam acusando que nós matamos. Sabe o que Pedro fala? E mataram mesmo. Só que uma coisa é importante vocês saberem: ele foi morto, e Deus o tomou, e colocou lá no céu, não é? À direita, e nele se prega o perdão de pecados, como quem diz, vocês podem ser beneficiados também por aquilo que Jesus é, apesar de vocês terem matado ele. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Não importa qual que foi o caminho que nós andamos, qual foi o pecado que nós cometemos, nós temos dois caminhos, né? É uma encruzilhada com dois caminhos. Ou a gente quebranta quando a gente ouve a respeito disso, ou a gente endurece e continua o quê? Nos nossos caminhos maus. Nós vimos os irmãos aqui que ministraram o curso Aliança falando, né, sobre um curso, né, que até ele falou assim, olha, é cansativo, mas ver o resultado do trabalho em Deus, alegre, chega em casa nem dorme. Olha o que ele está falando. Sabe o que ele está falando? Um versículo bíblico. No Senhor o trabalho não é vão, aqueles que esperam no Senhor renovam as forças. Toda gente se cansa e se fadiga, mas aqueles que fazem as coisas em Deus, esses não se cansam, esses deixam um legado, esses inspiram a vida a todos. E os discípulos lá estavam fazendo a mesma coisa. Quem trabalha em Deus e para Deus é renovado, sabe? É assistido, né? Então você nota que quando eles ouviram isso, a gente podia falar assim, né? Foi tão legal que eles quebrantaram, se arrependeram e se juntaram. Não, aqui fala, ouvindo isso se enfureceram e queriam matá-los. Gente, olha que coisa que nós precisamos aprender aqui e que é muito importante. Essas pessoas estavam acostumadas com a palavra. Essas pessoas, eles eram líderes, eles eram sacerdotes, eles estavam acostumados, e chegou um ponto que eles acostumaram de uma maneira que eles perderam a sensibilidade dessa palavra fazer diferença na vida deles. Então eles queriam o quê? Acabar com tudo aquilo que era diferente do que eles tinham planejado. Foi isso que aconteceu. Mas aí, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então ele disse ao sinédrio, o sinédrio era o conselho, o lugar onde eles resolviam ali. Aí levaram o quê? Os pregadores, os apóstolos para fora, e aí ele chamou os enfurecidos, israelitas. Olha, mais uma ponderação. Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás levantou-se Deutas, dizendo ser alguém muito importante, o qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos que lhe obedeciam se dispersaram, e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou Judas, o Galileu. Quando fala Judas, tem gente que estremece. Eu quero falar o seguinte, Judas era um nome muito comum, hoje não é mais, porque o outro lá foi e arrebentou com o nome, não é verdade? Judas era comum igual João. Jesus tinha um irmão chamado Judas, tinha um discípulo, 2 discípulos chamados Judas, mas depois que o Judas Iscariotes aprontou o que ele aprontou, ninguém mais pôs o quê? O nome nos filhos de Judas. E geralmente a gente põe nome o quê? Em quem a gente não gosta, aquilo lá é um Judas, não é assim que a gente fala? Né? Faz um bonequinho, né? E vai lá e dá o quê no bonequinho? Toma Judas, não é isso? Mas esse Judas aqui era um galileu que nos dias do recenseamento levou também muitos consigo, também foi morto, e todos que lhes obedeciam foram dispersos,
Nesse caso, agora digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixe que vão embora, porque se este plano, ou se essa obra vem de homens, será destruída. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. Olha o que esse sujeito está falando, olha a sabedoria desse homem. Simplesmente em cima do raciocínio, ele está chamando, deve ser um sujeito mais fértil, mestre na lei, a razão. Escuta, não é para ficar no automático, a gente tem de mais ou menos analisar e ponderar. Houve outros movimentos que não viraram nada. Agora esse movimento aí, vocês não tem de ficar nervoso. Se não for de Deus, vai virar nada também. Agora se for de Deus, imagina você lutando contra um projeto de Deus. E tanto esse projeto era de Deus, que isso aqui era lá em Jerusalém. E agora há cerca de 2000 anos está no mundo inteiro, inclusive aqui em Uberaba e aqui nesse lugar. Olha só, que coisa maravilhosa. Só que esses princípios continuam valendo o quê? Para as nossas vidas. Porque nós corremos o risco o quê? De nos acostumar, de estabelecermos coisas que a gente fala, é assim. E o Senhor da igreja, com toda a liberdade de Senhor da igreja, movimentar as coisas da maneira como Ele bem entende. Porque todo nascido de Deus, como é que ele funciona? Ele é como o vento, que você não sabe de onde que vem, nem para onde vai. Você sabe, eu sou, dia 4 de dezembro agora, né, se eu estiver vivo até lá, vai fazer 25 anos que eu fui ordenado pastor. 25 anos. É muito tempo, foi o meu maior vigor que eu tinha aqui nessa vida. Mas quase nada, né, perto da eternidade que Deus tem prometido. Mas já é mais de 1% da vida total da igreja. Né? E muitas coisas a gente vê, né, nessa questão, né, da unção. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que eu não sei exatamente o que precisa ser feito, mas o Espírito Santo de Deus sabe muito bem o que deve ser feito, e que eu tenho que ter uma sensibilidade constante para entender o que Deus está fazendo, porque é muito comum, por conta até do meu próprio conforto, eu querer o quê? Domesticar, ou dominar, ou fazer as coisas o quê? Da maneira como eu entendo. Mas de quem que é a igreja? De quem? É a noiva de quem? Então nenhum sujeito que é chamado de pastor, como eu sou chamado de pastor, tem uma função pastoral, né? Eu não posso ter um relacionamento com essa igreja, como essa igreja fosse o quê? A minha esposa, porque não é. É a noiva de quem? Do Senhor, fala comigo, Senhor Jesus. E nós somos todos o quê? Filhos dessa igreja, nós fazemos parte disso. Então, o que é maravilhoso é ver como que todos os dons que Deus concedeu, cada um com uma habilidade, não é? Quando eu olho, por exemplo, o pastor Mário, a seriedade com que ele se afadiga lá nas orações, não é? Que ele é sério naquilo que coloca, mesmo com as limitações que muita gente até não compreende na sua saúde, não é? Quando eu vejo, né, a vida do pastor Sérgio, que durante todo o tempo praticamente esteve aqui em Uberaba, tinha um trabalho que o consumia por demais, mas ele nunca deixou a presença dele e de se gastar, né, de ocupar o tempo dele o quê? Em favor da igreja. Como eu lembro, né, da vida do meu pai, porque foi uma pessoa, né, que eu convivi de perto, fui filho, né, e tive a oportunidade de conviver com ele 45 anos, e eu nunca vi nem sinal de fumaça na vida dele, de coisas equivocadas. Quando eu vejo essas coisas todas, sabe, eu vejo que é um grande mutirão, e que você é chamado para fazer parte disso. Nós não estamos aqui simplesmente porque nós vamos ter oração daqui a pouco, e Deus vai trazer a solução, a cura, ou o direcionamento. É algo muito maior. Nós somos
chamados para fazer parte desse movimento de Jesus, desse movimento de salvação, desse movimento de mudança total de vida, de dar esperança, não é, para aquele que tem uma vida torta, para aquele que tem uma vida direita, para que aquele que é infiel saiba que pode largar a sua infidelidade e ter uma vida o quê? De fidelidade. Para aquele que vive na prática da mentira, possa largar a mentira e viver falando a verdade. Para aquele que roubava, abandone o quê? A sua ilegalidade na vida e passe a ser um trabalhador. Para que possa trabalhar para ter recursos legítimos, não somente para si, mas também para repartir com os necessitados. Nós não temos que ficar esperando o que o governo vai fazer, o que outro vai fazer, não. A palavra está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Se nós crermos no Senhor Jesus, nós veremos o que é a glória, e seremos o que? Agentes de mudança, a começar nas nossas casas. Amém, irmãos? Todos nós somos chamados a isso. E não se iluda, vai haver perseguição. Da onde você menos imagina vai brotar o quê? Perseguição. E o que você tem de fazer? Guardar o seu coração e se posicionar. É preso? É na cadeia que a gente fica, eu estou preso. Aí o anjo fala, sai. Aí você sai o quê? Pode o quê? Fazer uma coisa. Aí vem alguém, ralha alguma coisa, você fala, ó, eu vou obedecer a Deus. Melhor obedecer a Deus do que obedecer o quê? Nós não podemos nos calar a respeito daquilo que nós temos ouvido e visto que Deus tem feito. Amém, irmãos? Eu creio que é uma palavra libertadora para todos nós. Para a minha vida, tem de quebrar, sabe? Porque isso tem a ver com a minha vida. Quem aqui não gosta de comodidade? E como é que é comodidade? Eu vou fazer tudo acontecer do jeitinho que eu quero. Para quê? Para não dar trabalho. Se tem uma coisa que vai dar, sabe o que é? Trabalho. Imagina esse projeto de endireitar o torto, de salvar o perdido, de limpar o sujo. É muito trabalho. Isso não é uma ONG que faz, não é uma portaria, não é um projeto. Isso só pode ser feito pela maior força que existe na face da terra. É o Evangelho do Senhor Jesus que foi confiado à sua igreja, da qual nós fazemos parte aqui na cidade de Uberaba. Amém? Que Deus abençoe cada lugar onde as pessoas estão reunidas no nome de Jesus, onde essa palavra aqui está sendo pregada de maneira limpa e clara. Aonde o Espírito Santo de Deus está, aí nós temos o quê? Liberdade. Chegando na sua casa, pensa nisso. Olha para a sua casa, analisa a sua vida. Sabe? Tudo que está errado, de pecaminoso na nossa vida, Deus sabe muito bem. Só que Ele não está o quê? Apontando isso. Ele nos está dando o quê? Uma semente para ser plantada, para que possa brotar, vivificar e transformar tudo o quê? Numa nova realidade. Ele não está imputando os pecados na nossa face, mas Ele está plantando uma semente que não é uma semente ruim, mas uma boa semente para a nossa transformação. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Olha como isso aqui parece chulé. Difícil de sair. Eles concordaram. Então pronto. Então nós não vamos o quê? Lutar contra os caras. Não vamos matar. Então chamaram os apóstolos e deram neles, cara. Açoitaram. Bateram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Gamaliel falou que não é para matar. Aí eles deram só uma coça. E eles se retiraram do Sinédrio, muito alegres. Por quê? Por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Parece que eles lembraram da palavra de Jesus. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque foi assim que os profetas foram perseguidos. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. E todos os dias, no templo e de casa em casa,
não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Essa era a pregação. Então, se na nossa casa está tendo desafio, o que nós vamos cair lá para dentro, que é pregar Jesus é o Cristo. Ele vai modificar aqui, vai modificar minha vida, vai modificar tudo aqui. E eu tenho que deixar que Ele trabalhe o quê? Na vida. Sabe? Não é isso que é o melhor, mas o que nós não queremos, porque nós queremos mudar tudo em volta, não é verdade? Eu já falei algumas vezes aqui, né, lá em Londres, né, na catedral, na abadia de Westminster, lá muitas pessoas foram enterradas ali, né? Então, né, hoje os reis, rainhas são enterradas ali, há muito tempo. E no século X, no ano de 1000 e pouquinho, 1012, foi enterrado um bispo de Londres, né, ali. E tem um negócio que chama epitáfio. Epitáfio é aquilo que você coloca lá, né, que alguma palavra que você quer que fique, não é isso? Como o Jô Soares falou que o epitáfio dele, quando ele morrer, vai ser, enfim, magro, né? Então ele... cada um tem o... cara falou, que ele falou, eu vi ele falando lá no Jô, que ele tinha aquele programa, né? O Tancredo Neves tentou, mas não puseram, porque ele falou que era para colocar aqui. Aqui jaz, profundamente contrariado, Tancredo Neves. Aí a família foi, mudou e colocou, né, uma ou outra, né? Muita gente já não aguenta, mas vou falar também o que eu pedi para minha esposa para ser o meu. Ele gostava de cantar. O Vitor já sabe, né? Vírgula, não sabia. Vírgula, mas cantava assim mesmo, né? Cada um tem o seu, né? Aquilo que gostaria de ser, né, lembrado. O que eu quero falar é que esse epitáfio que está lá em Londres, o sujeito escreveu assim: cresci, agora presta atenção, cresci pensando em mudar o mundo. Na juventude vi que o mundo não ia conseguir mudar o mundo. Passei a mudar o meu país. Na meia idade vi que não ia conseguir mudar o meu país. Investi em mudar a minha família. E agora, no leito de morte, percebo que a minha missão era ter mudado eu mesmo. Se eu tivesse mudado, minha família era outra. Pela importância que minha família tem, o país era outro. E quem sabe que o mundo seria tocado. A gente faz um grande esforço para querer mudar os outros. Mas se a gente deixar Deus mudar as nossas vidas, e nós somos um agente de vida na vida dos outros, nós vamos ter muita autoridade. E quem sabe as pessoas vão querer saber o segredo nosso, que possa inspirar a mudança de cada um. Amém, irmãos? Então que Deus possa nos abençoar, sabe? Que Ele ter fome da palavra de Deus, sabe? Quem tem caixinha de promessa, sabe? Não dá para ninguém não, guarda aquilo. Pegue a Bíblia e leia a Bíblia. Não entendo nada. Vou contar a minha experiência pessoal. Eu também não entendia nada. Só que teve um tempo que eu comecei a ter muita fobia. Eu fui criado no Mato Grosso, e em 84 eu vim fazer engenharia civil em Uberlândia. E eu tinha um pai que era uma presença muito forte. E eu fiquei em 84 longe de casa, né? O nosso orçamento era muito restrito, né? Então eu tinha 2 fichas, né, telefônicas por semana que eu podia falar em casa. E aquilo era muito rápido. Você colocava lá, alô, já foi, né? Tá tudo bem, ei, tudo bem, acabou, né? Se cortou antes, você põe a outra e pronto. E naquele tempo eu comecei a andar e aí o que aconteceu? Como eu comecei a ter, sabe, peguei a Bíblia e comecei a ler. E eu comecei a ficar um leitor compulsivo da Bíblia. E às vezes eu lia meia hora, 1 hora, 2 horas, chegava até um dia que eu 4 horas, lia direto. O que eu entendia? Nada. Às vezes eu falava, gente, como é que pode ter colocado um negócio desse jeito aqui? Que história mais absurda. Mas aconteceu uma coisa. Depois de uns 6 meses,
eu vou falar do jeito que não é que eu entendia. Sabe, não é que parece que as janelas são abertas, você consegue enxergar. É mais do que entender. Eu queria falar para você, se você deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, isso é igual alimento. Na hora necessária você vai ter os anticorpos, você vai ter a força, você vai ter o discernimento, você vai conseguir a palavra, isso não é de você, é a força dessa palavra, se for colocada com o espírito correto, amém? Está chegando o aviso aí que é para parar, né? Tá a chuva aí, não é isso? O Todo-Poderoso, né, que manda aqui, né, nesse lugar. Nós vamos orar e vamos pedir que Deus esteja nos abençoando. E nessa oração o pastor Sérgio vai estar conduzindo, porque não é só uma oração, nós vamos ter a oportunidade de receber aqui oração. E agora só um minutinho, é você que tem nos acompanhado, né? Eu peço que você, né, inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo também. E peço a vocês que estão aqui também a mesma coisa. Que a gente, se você acha que essa palavra é importante, que a gente possa espalhar isso para outras pessoas, amém?